Eu acho que se você quiser fazer uma Boa pergunta... tarde, pessoal. Estamos já entrando ao vivo aqui no YouTube da Radio Memory. Boa tarde a todos. E, bom, estamos aqui em Gramado, né? Todo mundo está acompanhando aí no noticiário. A gente está vivendo um momento histórico aqui, né? Uma tragédia acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A situação escalou, né, Marcelo? E a gente está em meio a isso aqui, até num clima até meio de luto aqui, né? A gente chegou no primeiro dia, a Luíse anunciou que a gente conseguiu chegar, que todo mundo podia vir, que estava passando e tudo, e a coisa foi escalando e piorando e não para de chover. Agora até diminuiu um pouco, parece que amanhã vai abrir, mas a gente está bem, tá? De ontem para hoje já deu uma diminuída no volume da chuva, né? Então a gente espera que as coisas daqui para frente tendam a melhorar. Mas realmente uma situação assim, calamitante. Eu vi pelo noticiário, logo pela manhã, que a previsão de melhora, ela parte de amanhã em diante para todo o estado. E a previsão de melhora em relação à queda das chuvas sábado e domingo. E aí a gente espera que as pessoas consigam retomar, né? Fazer aí uma contabilidade das coisas. Mas a gente está aqui com a DMM, parceirão nosso aqui, o Marcelo, o Fabiano, e a gente sempre abre esse espaço aqui para vocês porque é do interesse, né, da comunidade toda aí da radiologia odontológica. Eu acho que vocês sempre têm muita coisa para o pessoal aí que não pôde vir também e, enfim, ter acesso a vocês aí, a mensagem que vocês querem passar. Esse espaço aqui é seu. E aí a gente tem um apoio aqui da Luíse para poder... Eu acho que essa troca com vocês, né, que são das empresas, né, entendem dos seus equipamentos, ela é muito boa nesse espaço aqui, porque a gente entende que nem todo mundo pode vir. Nesse caso aqui, inclusive, da gente, nem quem viria já pôde vir, né? Então, eu acho que é muito relevante a gente trocar uma ideia sobre os equipamentos de vocês, né? Para a gente entender melhor quais são os equipamentos, quais são as possibilidades, né? Os diferenciais da empresa. Então, acho que assim, isso é muito válido para quem está assistindo e, de repente, pensando aí em fazer uma aquisição nesse momento. Então, acho que a primeira pergunta pode ser justamente quais são as possibilidades de equipamento que vocês têm, né? Apresentar um pouco aqui para a gente. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer sempre a Rádio Membro, vocês, Luiz e Thiago, por sempre dar essa oportunidade da gente estar aqui conversando com o cliente de vocês e os nossos clientes. Muitos em comum, inclusive. Com certeza. Eu gosto particularmente demais da Rádio Memory, principalmente pela agilidade que ela sempre prestou para os nossos clientes em comum. Então, parabéns para vocês. A gente está solidário também, voltando a isso. Mãe, tá tudo bem aqui, ela me liga 3 vezes por dia. A família está preocupada. Muita gente perdeu não só as casas, mas perdeu lares, vidas foram ceifadas. É um momento complicado aqui para o Rio Grande do Sul, então toda a nossa solidariedade aos gaúchos. Mas estamos aqui para falar sobre ciência, para falar sobre tecnologia, para falar sobre equipamentos. A gente tem na Newton, a gente tem o maior portfólio de equipamentos, né? A gente tem desde os equipamentos de entrada, que são os equipamentos Gol, que eles têm a tomografia, vai fazer 180 graus. Aí temos de alta definição, que é o Diano para frente, que então temos o Diano, o VDI, e temos os equipamentos médicos, que é o 5G e o 7G. Então o portfólio da Newton é imenso. Para odontologia em específico, são esses 3, que é o Gol, Diano e VDI. São equipamentos, primeiro, que eu particularmente sou suspeito de falar, que são equipamentos muito robustos, de uma facilidade de trabalho, uma tecnologia que eu não canso de falar, que a Newton sempre me surpreende positivamente com a tecnologia. E a gente está aqui, né, esperando que chegar, acho que não vai chegar mais ninguém, porque estamos praticamente ilhados, né? Mas
estamos mostrando aqui nossos equipamentos, o que ele traz de diferente, que uma tecla que eu bato bastante é sobre o que é alta resolução e o que é alta definição. Eu achei super interessante essa abordagem quando você me colocou, que eu nunca tinha visto essa definição, né, do jeito que você coloca. Explica pra gente, do jeito que você me explicou lá, que eu achei super interessante essa abordagem. Porque hoje existe uma narrativa e a gente vê que todo mundo fala assim em alta resolução. E na verdade, se a gente for ver pela palavra resolução mesmo, todos os equipamentos hoje no mercado, praticamente todos, já são de alta resolução, que eles dizem que é abaixo de 100 micras o voxel. Então, na verdade, o que a gente fala o que a gente precisa é de alta definição. Porque quando a gente vê uma TV, vai estar lá HR ou HD. É sempre o que define. E nós, como radiologistas, precisamos entender que a imagem defina algo para a gente. Nossa, aumentou bastante. Aumentou, né? O retorno. Eu acho que o seu é esse daí. Eu estava tentando descobrir qual que é o meu. Vamos ver se diminuiu aí para você. Tá diminuindo. Tá bom. Vamos esse é o seu mesmo? Vamos só aproximar um pouco mais aí o microfone para a gente... Mas aumentou muito o meu fone aqui. Mas não abaixou? Então esse não é o dele. Vê isso. Agora vê se abaixou. Abaixou. Tá certo. Então, na verdade, a alta definição é o que define, para mim, para o radiologista, uma imagem. Então a imagem ela tem que me dar o significado do que a gente está procurando, que ela tem que definir se realmente é uma fratura, se é uma trinca, se é uma lesão, se é uma parte do trabeculado. Então é esse tipo que a gente fala que a gente tem que procurar nos nossos equipamentos. Eu falo que há 3 semanas a gente fez uma tombo do meu filho de 17 anos e de face total 16/18. E o interessante é que a gente consegue ver um MV2. Olha que legal, né? Então é aquilo que a gente fala, é conseguir definir estruturas mesmo numa imagem grande, de um valor de pixel maior, de 300 micras e tal. É isso que é interessante que hoje a indústria está trazendo. Sim. É trazer a alta definição com a menor radiação. Sim. Isso é um ponto muito interessante, porque às vezes quando a gente vai optar por um equipamento, a gente vê tamanho de voxel. E na verdade o tamanho de voxel é o que menos vai importar. Porque eu posso ter o menor voxel possível, mas uma imagem muito ruim. Então, no final das contas, o que importa realmente é a definição da imagem, é o que eu consigo enxergar. Como que essa imagem está sendo pós-processada, né, pós-aquisição. Então, o que vai contar muito não é só o hardware, né, o equipamento, quanto de voxel ele tem, quantos FOVs e etc e tal. É realmente, quando você abre no software, o que você está enxergando. Né? E aí a gente sabe que existem várias ferramentas, né, para que a gente consiga extrair essa imagem da melhor forma, inclusive várias ferramentas com inteligência artificial para que se chegue numa melhor imagem. Então, realmente, esse conceito é muito vejo importante. Aqui que a gente está aqui ainda vai sentar aqui com a gente, inclusive o Ulisses, da Duro, o pessoal das empresas que estão aqui, e os equipamentos que a gente tem, que a gente vê aqui, principalmente assim, esses de alta definição, de resolução, a gente vê que são sonho de consumo, né? Igual vocês, assim, que é o feedback que a gente tem. Mas eu estou sempre aprendendo. Eu acabei de aprender aqui com o Marcelo a questão dessa da alta definição e tal. Então, eu não sou radiologista, né? O Fabiano também não, mas ele conhece muito mais do que eu. Um cara que tem uma experiência que ele tem aí, que a gente conhece de longa data. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que pode parecer meio retórica, mas é uma coisa super assim, de interesse e que eu vejo muito nas palestras, sempre falando, e aí eu queria que vocês discorressem sobre isso para eu aprender um pouco mais, que é a questão de radiação, né? No equipamento de vocês, qual a mensagem, Marcelo, que vocês têm? Então, a parte de radiação, hoje, principalmente na radiologia dental,
está mudando muito isso daí em várias partes do mundo. No Brasil, a gente, infelizmente, sempre escutou que o mais importante é a imagem do que a radiação, que a radiação é um segundo fator. Eu acho que o que a gente aprendeu, principalmente com os europeus, e hoje a gente vê na parte americana também, no último jornal da American Dental Association, tem 2 artigos sobre radioproteção, sobre proteção biológica. Então, no último jornal, está lá, bonitinho os artigos, podem procurar. Então, isso é um fator importante e constante na indústria. A gente, como eu disse, que a gente está com a parte também médica, então nos congressos médicos a gente vê o seguinte, que a busca constante da imagem é sempre reduzir a radiação. Para você ter uma ideia, hoje na Europa, em vários países, é obrigatório para o dentista ou para o médico ele fazer a requisição do exame e falar o motivo. Então, se o dentista ele pede a avaliação de fratura de um dente 46, panorâmica, o radiologista, o técnico que vai fazer, ele pode mudar esse exame sem a permissão do indicador, porque ele vê que esse exame vai ser desnecessário, ele vai irradiar o paciente sem conseguir um diagnóstico, né? Sim. Então ele pode mudar para uma tomografia e vice-versa. O cara pode pedir uma tomografia para um exame que de uma periapical poderia ver, conseguir diagnosticar. Então isso é muito importante. E a Newton, por ser uma empresa europeia e trabalhar com todos os requisitos disso daí, principalmente LGPD, também a gente tem toda essa preocupação, mas na parte de radiação, você vê que o nosso equipamento ele tem uma radiação assim mínima. Ele trabalha sempre buscando a alta definição da imagem, que então a definição ela não é somente, como a Luísa falou, o voxel, mas um conjunto de situações de tecnologias que é colocado no equipamento, que é kV, miliampere, principalmente que eu falo que é o mais importante para alta definição é o escaneamento em 360 graus, porque isso daí dá redundância para o algoritmo das estruturas. Então toda essa situação ela colabora para uma imagem de alta definição. E com a tecnologia patenteada da Newton de emissão pulsada, a gente consegue ter radiações 1/3 do segundo colocado aí do mercado em radiação. Então é uma situação bem interessante. Sim. Muito bacana. Conseguimos entregar melhor imagem, né? Onde vai haver todas as informações, onde o profissional ele consegue fazer a varredura, fazer ali o diagnóstico, sendo que o paciente foi irradiado o mínimo possível, né? E isso é uma preocupação, inclusive, dos pacientes, que muitas vezes pode parecer que não, mas eles têm essa preocupação, eles não têm o costume de talvez perguntar, talvez falar, mas em pesquisas de clínicas que às vezes querem fazer isso, fazem esse tipo de pesquisa com o paciente, eles percebem que há uma importância, há uma preocupação do paciente de modo geral de saber em relação a essa questão. E hoje em dia, como tudo, né, as pessoas estão preocupadas que tipo de radiação ela vai medir, se é uma comida de micro-ondas, se é o quanto usa o celular, se é o lugar onde se guarda o celular, né? Isso é identificado, não usa o celular não. O paciente que é leigo, né, ele chega com essa preocupação dentro da nossa clínica. Lembra quando houve a história lá do Drauzio Varela, que falou do protetor de tireoide, virou caos e todo mundo queria protetor de tireoide para fazer panorâmica, e a gente tinha que deixar uma radiografia impressa na clínica. Olha só, sua radiografia vai sair assim. Seu dentista vai mandar você repetir, a gente não vai repetir gratuitamente. Você vai ter que pagar novamente e tomar radiação de novo. Isso. E aí o paciente... tá. Isso já tem uns 10 anos e constantemente, todo mês, tem um paciente pedindo o protetor de tireoide lá nas nossas clínicas. É incrível.
É impressionante mesmo, mas assim, eu acho que talvez a gente, em algum momento, se encaminhe para uma consciência maior da radiação, né? Das pessoas, assim, no geral. Mas eu queria trazer aqui uma outra questão que eu gostei muito quando eu conheci os equipamentos de vocês, que eu acho que é um grande diferencial também, que é a questão dos sensores. Porque a maioria dos equipamentos 3 em 1 possuem 2 sensores, né? Um que vai ficar na tele e o outro que vai ficar no braço, na área principal ali, né? E às vezes isso faz com que haja uma piora na qualidade da panorâmica ali, das variações daquela panorâmica. E aí o equipamento de vocês, ele possui, então, mais sensores, né? E ele tem o sensor dedicado exclusivo para essa parte panorâmica, né? Sim, sim. Principalmente o Diano, a gente pode ter, ele sempre vai ser um sensor exclusivo, dedicado à tomografia, e o de 2D também exclusivo. Ele pode compartilhar a PAN com a tele ou ter 3 sensores, que daí é um exclusivo de panorâmica, um exclusivo para tele e sempre exclusivo para tomografia. A gente não compartilha o sensor de tomografia para a PAN, apesar da gente ter essa possibilidade. Entendeu? A gente tem clientes que optam. Isso, mas a gente opta por não, porque tem lá um programa que a gente pode acrescentar, que pode ter a Smart Pan, que eles falam, né? Que é uma panorâmica renderizada. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente optou por não trazer essa tecnologia. Sim. Alguns clientes optam por ter um sensor 2D intercambiável. Né? Entendi. Eles optam, às vezes, ali para facilitar, e ele tem uma demanda que não vai atrapalhar. Sim. Mas sempre ele vai trabalhar com um sensor 2D e 3D. E o sensor 3D. Então, as imagens Legal. 2D são de sensores dedicados. Isso é muito bacana, né? E essa questão de você ter mais sensores acaba fazendo com que o tempo de vida útil do seu sensor dure mais, porque você vai utilizar, né, no caso, ele menos, se você tiver 3 sensores, né? Então, para você ter uma ideia, nossos equipamentos têm 5 anos de garantia full. Então, a própria fábrica, ela garante o que ela faz e a durabilidade. Porque a gente sabe que sensores têm um preço elevado. Nossa. Então, durante 5 anos, nossos clientes estão 100% seguradas em sensor, em tubo, em tudo isso. Sim, bacana. E sem contar que assim, são 5 anos e é de forma full e incondicional. Não tem número de exposições ou tempo de uso, coisa parecida, né? Vocês falando isso aqui, eu vejo que a Luísa, o olho até brilha aqui, porque eu sei que o sonho dela é ter um Newton lá na clínica dela. Eu queria, na verdade, vocês ter precisam todos, conseguir concretizar isso, né? E queria ter todos os softwares também, porque assim, eu sou muito apaixonada por equipamento. Acho que talvez de todas as coisas que eu faço na radiologia, uma das que eu mais gosto é lidar com equipamento, fazer treinamento, fazer essa parte de consultoria para a clínica e chegar lá e mexer no equipamento todo, deixar tudo pronto para a pessoa usar, né? Fazer esse fluxo de trabalho. Fazer ela compreender a melhor forma de usar o equipamento, extrair o melhor dele. Exatamente. Né? Isso é o que eu gosto de fazer, assim. Então, eu amo quando eu conheço os equipamentos, quando lançam um equipamento novo, sabe? Isso é uma delícia. Eu compartilho com você da mesma paixão por isso. É aquilo que a gente fala, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A gente se diverte. E eu acho que é isso daí que é o mais gostoso. Então, a gente está aqui se divertindo. Sim, total. Ainda mais que a gente, quando vem para os congressos, a gente já sabe que a gente vai encontrar os amigos, né, que vai ser muito bom a gente bater papo e tudo mais, embora, né, toda essa situação esteja acontecendo aqui. Sim. A gente tem sempre que olhar para o lado positivo da gente poder estar reunido aqui também. E aí, no caso aqui, como o Thiago falou, né, nem o Thiago nem eu não somos radiologistas, não somos sequer dentistas, mas trabalhamos na apaixonados por tecnologia também. Apaixonados por tecnologia e pela odontologia, né? Trabalhamos há muito tempo com a odontologia em si.
E aí eu acho que eu, por exemplo, coloco uma das minhas maiores satisfações hoje é que eu tenho um equipamento de altíssima qualidade, altíssima tecnologia, né? E o fato do Marcelo ser um dentista, um radiologista. Então isso é importante, porque nós estamos falando o quê? É importante que as pessoas saibam que quando ele vai buscar uma solução fora para poder trazer e apresentar para o mercado, ele conhece todas as esferas. Isso não estou falando porque estou na frente dele, mas é uma tranquilidade quando a gente vai passar. Por quê? Porque ele traz para nós algo que é tranquilo, que é seguro para a gente visão do radiologista brasileiro. Do radiologista brasileiro. Lá então, fora, assim, isso é interessante. Ele conhece todas as esferas, então ele sabe desde do processo da importação, da compra, de trazer essa máquina até ela poder ser vendida, e sabe dos processos de entrega, instalação, aplicação, como você falou, e a questão do uso final. Então, ele tem esse conhecimento vasto e essa preocupação em atender todos os públicos. Então, é o público que eu falo desde de nós que trabalhamos com ele, trazer para nós algo fácil de ser vendido, para alguém que vai estar numa clínica, algo fácil de ser trabalhado, e principalmente para o paciente, para o dentista e para o paciente. Então, se entregar o melhor. Então, você trabalhar com alguém que tem essa visão, buscar o que é o melhor, e é importante o mercado saber. Sim, que nós estamos falando certeza. não de um empresário apenas, mas de um profissional da área que é apaixonado pela odontologia de modo geral. E que sabe das dificuldades que a gente passa, né, enquanto radiologias. Então, acho que isso é importante porque a gente sabe onde o calo aperta, né? A gente está chegando no final do episódio aqui, mas a gente ainda tem um tempinho porque eu queria levantar duas bolas aqui. A primeira vocês estão fazendo um treinamento aqui agora, de tarde, não é? Sim. Dá um spoiler um pouco disso para quem não pôde vir, se vai ter acesso a isso depois, o que vamos ter acesso. Da Jabro. Se vai ter novidade, você estava falando que você está indo para a Itália agora. Tem algum spoiler que já pode dar aí, Marcelão? Vai ter novidade na Jabro. Vai ter, né? Vai, com Então, certeza. Deixa um spoiler aí para o nosso podcast. Vai ter novidade, mas será que a gente pode contar? Aquela, né? A Newton, como sempre inovadora, ela está desenvolvendo uma nova tecnologia que nenhuma das 70 fábricas de Conibin que tem no mundo aí está trabalhando, e a gente está trabalhando com uma nova modalidade aí muito interessante, que eu acho que a gente vai dar um salto gigante na tecnologia Conibin. É o que eu posso dizer. Estaremos aguardando ansiosamente. Já deixou pelo menos esse suspense no ar aí. Que saberemos. Mas eu posso tomar mais um minutinho aqui? Por favor. Quando, em 2018, quando lançou o Diano HR, eu tive no IDS no lançamento. E quando, aquilo que eu estava comentando, eu não estava com a Newton, eu conheci o equipamento, me encheu os olhos como dono de clínica. Um equipamento assim que ele me entregava toda a qualidade de alta definição que tinha, e principalmente com uma solução que eu não tinha conhecido em outro equipamento, que é entregar todas as possibilidades de exame em um único equipamento. Então, os 2Ds de altíssima qualidade, mas no 3D que a gente está falando, desde os pequenos volumes de alta definição até nos grandes volumes, como eu citei do meu filho lá, em qualidade assim espetacular que a gente não conseguia ver em outros equipamentos. Então, assim, foi amor à primeira vista. Então, só para... E aí, falando, né, acho que sabe, nós trabalhamos no mercado, o que a gente ouve, e eu trabalhei com algumas marcas. Então, geralmente, assim, temos bons equipamentos no mercado, mas onde, às vezes, um bom tomógrafo não é um bom panorâmico. Um bom panorâmico não é um bom tomógrafo. E aí, lógico, né, as empresas trabalhando e desenvolvendo, e quando desenvolve bem um lado, o outro lado fica ali prejudicado, então ela tem separado. E aí, nesse caso, o Diano não. O Diano, ele é um pan e tele top e é um tomógrafo top.
Então não tem uma justificativa em que em algum dos volumes que ele entrega, fala, não, olha aqui ele tem essa deficiência, porque como ele é panorâmico, isso não existe. Quando ele está trabalhando na modalidade de tomografia, ele parece um tomógrafo dedicado. Quando ele está trabalhando com 2D, ele parece um equipamento dedicado, que foi a questão que vocês falaram em relação aos sensores. E isso também o fato, quando ele tem um sensor intercambiável, ele não interfere na qualidade, porque ele continua trabalhando com sensor 2D dedicado e sensor 3D dedicado. Então, assim, é um equipamento que, quando a gente coloca lá o verdadeiro 3 em 1, é porque ele entrega de maneira completa as 3 funções, né? A tomo, a pan e a tele. Muito bem. Bom. Tá dado o recado. Senhores, Excelente. só tenho a agradecer mais uma vez aí por vocês participarem aqui com a gente e trazer para nossa audiência aí tudo isso, e faremos mais em Camboriú. A gente vai chamar vocês para sentar nessa mesa de novo para trazer essa novidade aí que está vindo da Itália, hein? Com o maior prazer. Então, Valeu. exatamente. Muito obrigado. Eu acho que no final fica aí o convite para quem quiser conhecer os equipamentos da Newton e todos os outros que a DMM, né, representa aí. Entre em contato, né, com vocês. Isso. Procura lá as redes sociais e tudo mais, e tem muita coisa legal. Nossa página é fácil, é odontologiadigital.com.br. Oi, esse endereço é bom, hein? Boa. Perfeito. Muito bem. Gente, muito obrigado. Boa tarde a Muito todos. obrigada, pessoal. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.